Olá pessoal, uma ótima tarde a todos. Notícias aí de última hora, urgentes e que precisam ser debatidas imediatamente. Preste atenção, hoje, mais uma vez, o STF interferiu diretamente em cima do poder legislativo. É o judiciário interferindo no poder legislativo, que fere o princípio constitucional da independência dos poderes. O que eu tô falando? O STF, ou melhor, façamos justiça, o ministro Marco Aurélio Mello determinou agora há pouco que Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados, dê prosseguimento ao pedido, ao processo de impeachment de Michel Temer, que é o vice-presidente da República, que está a um passo de assumir a presidência, porque Dilma está sendo empichada na Câmara dos Deputados. Então, Marco Aurélio Mello, vendo que Eduardo Cunha entenderia que o processo de impeachment contra Temer não tem cabimento, e não tem cabimento mesmo, não tem base legal, que Eduardo Cunha engavetaria o processo, Marco Aurélio interferiu e mandou Eduardo Cunha criar a comissão do impeachment imediatamente e seguir com o rito do impeachment contra Michel Temer. Eduardo Cunha ontem arquivou um dos pedidos, eram dois aí envolvendo o impeachment de Temer, um dos pedidos que foi o pedido de Cid Gomes, mas há mais um pedido do advogado Mariel Marley Marra, que é um pedido que é praticamente uma cópia do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, é justamente para tumultuar o processo. Fica muito claro que esse advogado tem as ligações ali muito estreitas com o PT, com a turma de esquerda, tanto que, ao mesmo tempo que pede o impeachment de Temer, ele também pediu no STF a suspensão do impeachment de Dilma Rousseff, o que foi negado pelo STF, até porque seria aí um espancamento em cima da nação brasileira. Mas aí, gente, eu, além de afirmar que houve uma interferência direta, porque houve uma interferência direta, quem tem que decidir se cabe ou não o prosseguimento do pedido de impeachment é o presidente da Câmara dos Deputados e não o ministro do Supremo. Eu quero aqui usar a história muito recente para a gente fazer alguns paralelos aqui, e é você que vai tirar as suas próprias conclusões. Se essa decisão do ministro Marco Aurélio, homem que eu respeito, decano no STF, mas que me parece que tem dado vários tiros nos pés aí em relação a esse processo de impeachment da Dilma, as questões envolvendo o ex-presidente Lula e agora essa questão do impeachment de Michel Temer. Pois muito bem, vamos lá. Há quanto tempo a nação brasileira exige o impeachment de Dilma Rousseff? Quantos são os pedidos de impeachment de Dilma Rousseff que foram empilhados lá na Câmara dos Deputados? Eduardo Cunha, até aceitar esse pedido assinado por Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal e outros juristas, até esse momento, Hélio Bicudo, até aceitar esse pedido, Eduardo Cunha arquivou uma série de outros tantos pedidos. Há ainda dezenas de pedidos lá na Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha foi cobrado e pressionado, inclusive por mim, por você, porque não se mexia para fazer com que o processo de impeachment andasse, ainda que as informações dos crimes de responsabilidade saltassem aos olhos. Mas isso demorou, começou o ano, veio lá o recesso parlamentar, começou o ano e a coisa se arrastou, até que Eduardo Cunha abriu o processo político do impeachment. Isso, gente, foram aí meses e meses, de luta da população brasileira, e o STF em nenhum momento, meteu a colher nessa história, pelo menos positivamente, dizendo o seguinte: Eduardo Cunha, você tem que aceitar logo o processo de impeachment de Dilma Rousseff, porque os crimes de responsabilidade saltam aos olhos, porque o Tribunal de Contas da União disse que as contas de Dilma têm que ser reprovadas porque ela cometeu crime, porque Dilma pedalou, porque Dilma deu prejuízo aos cofres públicos, porque Dilma fez empréstimo em bancos públicos, que é proibido pela lei, porque Dilma mentiu, porque Dilma fez da eleição um estelionato eleitoral, porque Dilma venceu a eleição mentindo e usando o dinheiro público de forma indevida. Em nenhum momento o Supremo fez uma manifestação, qualquer ministro que fosse, para dizer: Dilma precisa sofrer o processo de impeachment, que abra-se a comissão imediatamente, como fez Marco Aurélio hoje. Assim, a toque de caixa. Peraí, gente. Há pouquíssimos dias agora, nos 48 do segundo tempo, me aparece um advogado ligado a essa turma do PT e me faz um pedido de impeachment justamente para embolar o meio de campo do impeachment da presidente Dilma, fazendo o processo contra o vice-presidente da República. E aí me vem o ministro do Supremo e diz: abra-se a comissão.
Por que não foi assim então com Dilma Rousseff? Por que com Dilma Rousseff tivemos que fazer aí dezenas de manifestações, tivemos que encher a Paulista com milhões de pessoas, as ruas do Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, do Brasil todo, com milhões de pessoas, para que o processo andasse, caminhasse, para que se tivesse coragem na Câmara dos Deputados, mesmo Eduardo Cunha, que sempre foi ali, né, o algoz do PT, mesmo ele foi lento em colocar o processo de impeachment para andar, e agora, do dia para a noite, o STF me diz, não, peraí, com o Temer é diferente, né? Se foram meses e meses para que o processo de impeachment andasse em relação a Dilma Rousseff, com o Temer tem que ser do dia pra noite. Gente, isso me soa, sinceramente, pra lá de estranho. Isso me soa, sinceramente, aquele cheirinho, assim, de tentativa de promover uma grande pizza nacional. E isso é inaceitável nesse momento no Brasil. O STF interferiu no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff a favor dela. Lembra-se disso? Lembra-se que houve a eleição de uma comissão para o impeachment da presidente, que houve uma chapa alternativa e a eleição foi cancelada pelo STF? O STF disse que não valia a eleição, não, ainda que no regimento diga-se que a comissão será eleita. E eleição pressupõe disputa. O STF não aceitou, não. É uma eleição por aclamação. Todo mundo tem que concordar. Cada líder, né, cada partido indica um representante para essa comissão, que foi o que aconteceu agora e que acabou arrastando o processo de impeachment aí, que deveria ter iniciado contra Dilma há muito tempo e que se arrastou. E agora, do dia para a noite, Marco Aurélio Mello, o ministro, que tem aí uma carreira a zelar, uma biografia a zelar, me faz uma coisa dessa, né? Simplesmente mostrando, com Dilma o jogo é um. Com Dilma a gente embola o meio de campo. Se for com outra figura, qualquer que seja, tem que ser rápido, célere. A quem interessa o impeachment de Dilma Rousseff ou o impeachment de Michel Temer hoje? A quem interessa o impeachment de Michel Temer? A Dilma Rousseff, a Lula e ao PT. Só. A mais ninguém. Até mesmo a oposição, que não sabe direito o que faz, se quer o Temer no poder, se quer nova eleição, né? Essa oposição que é sempre bipolar, nem a oposição interessa um processo de impeachment contra Michel Temer. Só interessa a Dilma, ao PT e ao ex-presidente Lula. Essa notícia, preste atenção, gente, espalhe Brasil afora. Essa notícia precisa chegar a todos os cidadãos brasileiros imediatamente. Eu volto com mais informações aqui durante o dia, vou trazendo para você as novidades desse processo, que é um processo que acabou pegando aí todo mundo de surpresa. Aqui no meu canal, no Veja Joyce, você tem as informações sempre quentes, atualizadas e, claro, não só os fatos, mas também os bastidores, o que há por trás dos fatos. Ótima tarde a todos.